Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos reunidos para compartilharmos a sabedoria infinita de Deus expressa na filosofia racídica, mística e cabalística. Hoje nós vamos falar sobre segredos cabalísticos do retorno a Deus. Antes de darmos a sequência, vamos pedir para o nosso amigo Yakov anunciar os números telefônicos para contato com a rádio. Os números do ouvinte da Rádio Vibe Mundial são 3171-0221, 3262-4490. Lembrando que vocês podem assistir esse ou a outros programas no YouTube dos Segredos Cabalísticos com o Rabino Shimon Brand, no Facebook e também no Instagram. Quando Deus criou o universo e a esfera do mundo material, deu ao ser humano, igualmente criado pelo Divino, a possibilidade de escolha entre o bem e o mal. E a expectativa divina é de que o ser humano sempre escolha o bem. E o bem simboliza, representa a vontade infinita de Deus, uma sintonia com os ditames e orientações do Criador expressos na Bíblia, na Torá e também nas 7 leis universais dos Bnei Noach, descendentes de Noé, que potencialmente é toda a humanidade. Todo e qualquer ser humano pode e deve servir ao único Deus que o criou. Quando a pessoa acerta e opta por uma sintonia maior com Deus, então ela está na frequência da vontade suprema do Criador. Mas, em função da característica desse mundo físico e material, o ser humano pode errar. E não só ele pode errar, como efetivamente, diante da ocultação de Deus no universo, o ser humano erra. E erra muito. O que fazer em relação ao desacerto nessa busca da sintonia de Deus? O que fazer quando o ser humano se afasta do divino em vez de procurar se aproximar dele, dadas as diversas tentações, contrariedades, desafios, as inclinações físicas, as inclinações espirituais? O ser humano errou. E o que fazer? Ele quer, novamente, acertar. Pela essência maior do ser humano, a alma que anima o ser humano por dentro, ela quer estar totalmente conectada com a sua fonte de vitalidade maior, que é o próprio Todo-Poderoso. Então nós temos, na figura do primeiro casal do mundo, a cartilha de como devemos agir em relação a falhas. O primeiro casal era sintonizado com Deus, entre aspas, pisou na bola, cometendo a primeira falha, e depois, é claro, eles foram punidos, mas ao mesmo tempo começou uma dinâmica de regresso, retorno a Deus. O tema dessa transmissão não são os segredos cabalísticos do arrependimento, e sim do retorno a Deus. Quando a pessoa falha, ela se distancia. Quando ela resolve reaver as suas atitudes, o seu comportamento,
a sua vida, a sua atuação nesse mundo, ela começa então a retornar. Retornar ao quê? Retornar ao estágio inicial no qual se encontrava a alma antes mesmo da pessoa nascer. A alma se encontrava nas esferas celestes, nos mundos adimensionais, e ela foi incumbida por Deus numa missão toda especial, mesmo que essa missão envolvesse riscos. De acordo com a missão, de acordo com a importância dessa missão, é que os riscos aumentam. É uma missão arriscada. Fazer a vontade de Deus, mesmo no mundo onde aparentemente não se percebe facilmente a presença do divino. Vem a mística do judaísmo, da Kabbalah, do Zohar, particularmente expressa e explicada num setor do Tânia, da obra base e referência da filosofia hassídica. O segundo setor, chamado de... O segundo ou terceiro setor, chamado de Sha'ar HaTshuvah, Igeret HaTshuvah, que é, na verdade, uma série de respostas e cartas do primeiro Rebbe de Lubavitch, que ele vem falar justamente sobre a Teshuvah. Teshuvah significa retorno a Deus. Ele começa a explicar uma série de aspectos, primeiro da Torá revelada, do Talmud, da lei judaica, o que é arrependimento. Arrependimento não é necessariamente, não são penitências, não é o jejuns, etc., ou penitências. O principal do arrependimento é a confissão. Diferentemente de outras ideologias religiosas, a Torá apregoa a confissão não perante um ser humano, mas diretamente perante a Deus. Essa dinâmica do retorno à espiritualidade maior é um compromisso do ser humano com o seu Criador, com Deus. Então a pessoa precisa fazer uma confissão, confessar suas falhas num processo de autoconscientização perante o Todo-Poderoso. E aí tomar firmes decisões de voltar a enveredar, a trilhar o caminho da luz, da sintonia, perfilando-se com a vontade do Supremo Ser. Vem a mística do judaísmo e explica que a palavra Teshuvah ela é composta de duas palavrinhas, Tashuv, Rei. Voltará a letra Rei. O nome de Deus, o nome inefável que não pode ser apagado, o nome essencial de Deus é a fusão de três tempos. É o aspecto de Deus acima do tempo. A fusão de Hayá, Rovê, Vi-i-Rie. Era, é e será. Esses três verbos fundidos dão o tetragrama de Deus, que é composto por 4 letras: Yud, Rei, Vav, Rei. Nossos sábios disseram que com a letra Yud, Deus criou o mundo vindouro, aquele que se iniciará após a ressurreição dos entes queridos, de todos os falecidos, e vai ser nesse mundo. Também existe um aspecto que com a letra Yud, Deus criou o campo espiritual, e com a letra Rei, ele criou num processo de encadeamento dos mundos, esse mundo, e
por meio da letra Vav, houve uma transmissão dos atributos divinos em relação dos atributos intelectuais para os atributos emocionais. E, finalmente, com a letra Rei última, surge, então, o plano mais baixo, físico e material. Quando a pessoa peca, quando ela transgride a vontade de Deus, ela faz com que uma revelação específica do divino chamado Shekhinah, presença divina, acabe se degradando dos níveis espirituais e acabe resvalando para o campo das Kelipot, um conceito cabalístico, as cascas impuras. Então, quando a pessoa falha, ela ocasiona um exílio da presença divina nos mundos espirituais, rebaixando esse aspecto chamado de Shekhinah, presença divina. Então, qual é a dinâmica necessária para restituir a Shekhinah ao seu devido lugar? É a pessoa começar a acertar em vez de errar. Há uma nova dinâmica, num novo direcionamento de proximidade, aproximação de Deus. E essa dinâmica, ela se compõe por duas subdivisões. A primeira, que é Tshuvah Tata'ah, o retorno aqui de baixo, inferior, e posteriormente Tshuvah Ila'ah, o retorno superior, mais refinado. O primeiro retorno é o abandono das falhas, num processo de autoconscientização, despertando piedade e misericórdia da nossa própria alma que fica exilada no campo da impureza, das Kelipot, e quando nós começamos a nos apiedar, termos misericórdia e pena da nossa própria alma que está aprisionada, que está rebaixada, exilada, então começamos a fazer despertar no nosso íntimo uma luz, na busca de um nível maior nessa dinâmica de retorno a Deus. Vibe Mundial 95,7